Luto e Perdas Podcast. Eu sou Viviane Chaia e esse espaço para conversas sensíveis e profundas e trocas emocionantes sobre o morrer e o viver. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a Roberta Adblat. Muito obrigada, Vivi. Estou muito feliz com o convite, com esse encontro. E acho que é uma oportunidade muito especial, né, de você criar esse ambiente de conversa, de troca, e que aciona tantas coisas, né? Só de pensar nesse título já vem uma emoção diferente. Eu acho que a gente já respira diferente, já absorve, já vai trabalhando assim outras conexões e entrando num lugar assim com uma densidade diferente. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. A alegria é minha. Como você falou, né? Esse tema é um tema delicado e dentro, né, do tema, claro, você se apresentar, quem está ouvindo e assistindo a gente, para a gente depois começar com a nossa conversa. Tá bom. E a presença da Patrícia aqui, obrigada. como sempre. Prazer, Roberta. Prazer. Então, eu sou Roberta, tenho 46 anos, sou psicóloga e artista. E hoje eu integro essas duas áreas e busco meios de integrar e criar novas articulações e novas formas para essa bagagem clínica, como terapeuta de família, casal, em propostas que possam ser úteis e agregar, sabe, comunidades em torno desse espaço mesmo de elaboração, de criação e da gente poder se vitalizar e se sentir mais forte, pertencendo a um grupo. Então, é esse o meu caminho hoje. E, Roberta, como a gente conversou um pouquinho antes, esse trabalho, né, também vim de migração, né, de uma migração na carreira, e esse trabalho dos pacientes, né, enlutados, cuidar dos pacientes enlutados, mas de um luto e de perdas que a maioria é perda por pessoas queridas, amadas, mas também eu acho que aqui é um lugar muito importante para a gente falar também das perdas e dos lutos simbólicos, que eu queria, né, saber de você, por conta até da sua trajetória, que vocês vão saber, né, que os nossos ouvintes, né, vão saber que você fez uma mudança grande na sua vida, se cabe luto, perdas, esse conceito de, como você falou, né, de deixar para trás, mudanças, de um novo recomeço, né? Acho que é meio um novo começo. E nesse contexto, o que seria luto para você? Eu acho que luto, para mim, é um certo resguardo que a gente precisa viver para que a gente não atropele o que está sendo sentido. Então, eu acho que é algo que faz parte da vida, né? As transformações, nada dura para sempre, né? Tudo é composto de ciclos e a gente não olha muito para a vida como cíclica. A gente tem uma ilusão de que tudo vai durar para sempre, de que a gente tem todo o tempo do mundo. E isso deixa a gente muito dissociado. Eu acho que isso deixa num lugar de pouca presença. E eu acredito muito que a consciência da finitude te ancora, te aterra muito e traz muita qualidade para viver a vida. Com mais desperto, sabe?
Você acha que é uma proteção essa dissociação, assim? Você acha que isso é para proteger? Porque é inconsciente, né? É, De não... Isso fora crianças e adolescentes, mas os adultos, muitos adultos, que eu até recebo, né, pacientes enlutados, mas muitas vezes com medo da sua própria condição, da nossa própria condição uhum, de transitoriedade da vida. é, E mesmo uma pessoa com uma certa idade chega com o seu luto, mas muito mais medo da proximidade com a morte. uhum. E olha a morte do outro, do ente querido, e se choca ao se deparar. Então, quando você fala isso, né, você acha que é uma proteção? O que você, na sua Eu vida acho, também, né, de eu acho que a clínica? nossa sociedade, a composição da sociedade, né, de alguma forma exige da gente performar, né, e continuar é, trabalhando, executando coisas na função, Sim, né, exige da gente uma função. E eu acho que abre poucos espaços para ritualização, para elaboração, para falar disso. Então, muitas vezes, as pessoas se sentem inadequadas de estarem vivendo um luto de mais de 3 dias. É como se você não tivesse o direito. Então, você tem um prazo para viver isso, X, onde eu estaria previsto que eu posso chorar, o que eu posso fazer? Né? O que me autoriza e que eu não me sentiria inadequada? Então é muito pouco, né? Então eu acho que as pessoas podem se sentir inadequadas e podem dissociar e evitar por medo desse tema, né? É como se esse tema pudesse te tragar para um lugar que depois você não controla. E não é real, né? Porque quando você acolhe, você também se permite, você chega nesse lugar e aí consegue sair dele. Nomeia, fala. Né? O Leslie Greenberg, no livro Terapia Uhum. Focada na Emoção, ele fala disso, né? Que você chegar no centro da emoção, na emoção primária, é muito valioso. Você só consegue sair de uma emoção se você chega nela, né? Senão você fica com sintomas em torno que você não associa aquele sentimento de tristeza, por exemplo, né? Você acha que esse sentimento nuclear também pode ser de medo? Como esse paciente... porque a tristeza é a primária relacionada ao luto. Uhum. Mas medo também pode ser? Eu acho que pode, sim, porque o medo das perdas, medo de não estar preparado para viver as perdas, né? Medo da sua própria finitude. Do desconhecido, Do né? desconhecido. Esse sentimento vai me levar. Isso pode acontecer comigo também. Esse paciente, ele me toca muito, esse paciente, né? Assim, porque a gente não pode tirar, né? A gente não pode tirar esse sofrimento, né? Não é cirúrgico, né? Então, retirar esse medo, e agora e depois, o que pode acontecer comigo? E o medo dele, que eu percebo que a emoção dele é mais medo do que tristeza, de como vai ser. Uhum. Como vai ser, porque ele é saudável. Uhum. Ele é saudável. Maravilhoso, assim. Saudável, mas tem algo do como vai ser. Uhum. Né? Abrir mão do controle, né? Porque a gente não controla, a gente também tem a ilusão de que controla a vida, né? E eu acho que as perdas dão uma sacudida assim, na nossa fantasia de que controlamos, de que... A gente fala muito isso, né? É verdade. A Patrícia fala demais dessa questão do controle. Do controle. E assim, para mim ficou marcado, né, acompanhando a sua história, 2 importantes transições, né, que é a transição da carreira, onde você agrega uma nova arte, né, uma arte, e na transição de país, Uhum. né, Sim. perdas simbólicas envolvidas. Uhum. Como é que você vive isso?
Eu fui para Miami fazer um mestrado, né, em artes visuais. Eu acho que as mudanças físicas, elas também trazem essas perdas daquilo que você conhece para se lançar para o desconhecido, né? Do Uma perda de previsível, controle. previsibilidade, né? Você tem que desbravar, você tem que lançar um lado aventureiro, né? De, peraí, eu vou conseguir desbravar e conhecer todos os assuntos. Você tem que montar uma vida nova, né? Assim, onde você vai no médico, como é que paga a luz em outro país que o sistema é diferente. Então, você apanha muito. E na mudança, eu percebi que eu tinha o medo de me sentir perdida, que eu não gostava da sensação de estar perdida. Então, eu estava sempre perdida. No tempo, no espaço, nas referências. Então, a polícia me parava porque eu não entendi uma regra ali do trânsito. Eu queria pagar o estacionamento. Então, essa sensação de estar perdida foi uma coisa desconfortável. E de perder o meu idioma e ter que me comunicar num idioma que eu não domino tanto, né? E que eu tô ali engatinhando, e perder essas referências e articulação e me sentir boba. Porque como meu vocabulário é restrito, eu não tenho uma elaboração tão complexa. Então eu vou ali no beabá. Então aceitar e relaxar. Tipo assim, vão me achar boba, ou não vão, é minha fantasia, né? Mas de você ir se conectando com uma outra força, sabe? Sua. Também de entregar um pouco e aceitar as tuas escolhas, confiar na intuição, confiar na escolha que foi feita, no que a gente tem para aprender no novo caminho que se apresenta. E eu acho que essa soltura foi um grande exercício para mim. Sair desse estado de me sentir perdida e me perder de mim também, porque aí eu não sou mais a psicóloga que domina, né? A linguagem é poder também. A gente se ancora numa série de vocabulários, de um acúmulo de estudo, de informação, que a gente põe na mesa quando se comunica. E aí, quando você não tem isso, né? O que mais que você tem? Mas aí você vê que você tem muito também, que você vai descobrindo que é muito mais complexo do que a linearidade, sei lá, da fala. E aí você vai abrindo espaço para si, né? E fortalecendo nesse exercício de abrir espaço. Sim, a musculatura emocional. Essa musculatura. E a ampliação do seu mundo interno. Uhum. Que a gente, naquela questão do Bowlby, do Parks, né? Que são minhas paixões. Todo mundo sabe isso que eu fico repetindo e sabe no Instagram, no podcast. Dessa questão do mundo presumido, né? Então, no Brasil existe um mundo presumido, referências conhecidas, muda-se de país, de continente, vai para um mundo desconhecido, onde a previsibilidade, E você falou, né, que você se sentia perdida e o medo de se sentir perdida. E ao longo desses anos, foi um processo de transformação, elaboração, e hoje você se reencontra. Uhum. Né? Você se reencontrou. E esse é muito semelhante ao processo da perda, de fato. Uhum. Que a gente estuda mais a perda por morte do que perdas simbólicas, mas a elaboração ela é muito parecida, porque você, nesse seu caminho, na trajetória do novo, sem a base segura que era o idioma, que eram as suas referências na cidade, as pessoas amigas, você elabora fazendo essa oscilação. Horas você se sentia perdida, horas você falava, não, aqui eu me reconheço. Não dá para ser evitativo, né, numa transição. Não parece, mas assim, posso falar uma particularidade? Pode. Que eu acho incrível. Aí, conhecendo a Roberta, é o vôlei de areia, de praia. Eu acho que isso foi um lugar, um terreno... Literalmente. De areia,
para ela se... Então, o processo para restauração. Eu acho que aquele lugar que vocês fizeram é muito para trazer a sua referência, né? Assim, a gente não combinou, né, de falar sobre isso, mas agora me veio essa imagem agora do vôlei de praia, sabe? Porque eu acho que quando Não você foi está preparado. querendo construir e se fortalecer e criar essa autorregulação, acho que você se pergunta quem é você, o que te acende, você deveria saber, né? Assim, com habilidade eu já deveria saber. E o vôlei, o esporte é um lugar que você não precisa da linguagem, né? Que está ali. E aí eu estou muito interessada, Vivi, ultimamente, no que as mulheres oferecem umas para as outras. Nesse lugar de nutrição que nenhum outro lugar oferece. Porque na família a gente se nutre, mas a gente doa muito também e tem um papel determinado ali. Eu acho que a relação entre as mulheres te permite dar vazão a uma série de coisas que restauram. Então, eu tenho estudado mais e feito com mais consciência esse movimento de busca por essas mulheres, encontrar essas mulheres, e de abertura de campos que vão integrando, sabe? Então, lá em Miami, eu vi uma pessoa assim mais alta, falei, você já jogou vôlei? Aí eu começava com pessoas estranhas, falar, você jogou vôlei na vida? Tudo bem? E aí ela falou, já joguei na infância. Eu falei, jogou e tal, mas isso não se perde, é que nem bicicleta. Me dá seu telefone. Aí eu ia coletando o telefone de pessoas que eu encontrava. Assim. Você olhava pela altura. Mulher alta. Assim, algum padrão, né? Ou alguma coisa. Que intuitivamente você conectava. Tipo, já jogou vôlei e tal. Aí elas brincam comigo. E aí eu montei uma lista aí conversando com uma delas, eu tô precisando desligar. Aí a gente falou, é isso, desliga, liga de vôlei. E aí montei esse grupo no WhatsApp. Chama Desliga. Desliga. Que legal. Olha, uma bola, uma rede e areia. E aí, lá em Miami tem muitos parques também, sabe? Com quadras públicas. E aí a gente começou, e é muito interessante, assim, eu tenho observado também, vivido, mas observado de fora. Então tem uma que atende o telefone para resolver problemas de filho no meio do jogo, no relógio. Ela, não, filho, tá não sei aonde e tal. E eu tenho visto, assim, como essas mulheres são incríveis de se desdobrar em 1000, sabe? Para dar conta e abrir a forceps, um espaço para si. Sim, então, o momento de respiro, quando a gente comenta e estimula o paciente enlutado a buscar momentos que ele se conecte com ele mesmo, sabe? Uhum. Porque tem o movimento da perda da identidade, né? Quando se perde um vínculo muito importante, em algum momento o paciente não se perde de si mesmo, né? Sim. E aí a gente estimula e visita vários lugares com ele do passado. Uhum. E aonde ele se conectava, né? Então, por isso que eu me lembrei que eu tive esse pensamento agora do vôlei de praia, de você se conectar, né? Veio aqui, por isso que eu gosto sempre dessa coisa do não julgamento e não preparar, né? E claro, conhecendo o convidado. Quando a gente não conhece, não tem essa... E vem as perguntas e tudo, mas eu achei lindo você também buscar e convidar outras pessoas. Porque... mulheres, né? Então, vamos falar, né, isso do feminino também, que é seu pensamento. Muito lindo e importante você investigar e olhar para trás para buscar, né, onde é que acende. Isso. E às vezes na voz do seu paciente, ele falando daquela memória, você já vê que a pessoa acendeu. Exatamente. Que a energia já subiu. Então é muito legal investigar. Porque o ideal
É sempre o ideal e o possível, né? É. E dentro do possível da vida, da dinâmica da vida, a gente se desconecta de coisas que são importantes pra gente. Mas o ideal é nunca se desconectar, né? Deixar a chama ali acesa das coisas que nutrem para na hora da crise, isso não tá tão no fundo do baú, né? Assim, eu acho que fica mais fácil se recuperar quando você tem essa rede ali mais formada na dinâmica da vida. E eu acho que a sociedade hoje, ela compartimenta, afasta, né? As pessoas na tecnologia estão muito sozinhas, tem uma queixa de solidão grande. Sim. Quando eu me mudei do Rio para São Paulo, tudo bem que era pandemia, mas eu senti muito isso. Eu não tinha um grupo que eu me encontrasse com recorrência. Então, geralmente você pode, de repente, faz academia e tal, mas você está sozinho, num encontro muito bom dia, tudo bem e tal, não passa disso. Mas eu acho que é um preditor de saúde você ter grupos que você se encontre com frequência e que você possa aprofundar em algum nível. Então, Sim, uma rede. uma rede. Uma rede. No foco, né, na questão do vôlei, é uma rede potente. Muito. Potente. E você vê, a gente assiste a transformação de cada uma de nós, da vitalidade subindo, e quanto mais você se encontra, a cumplicidade aumenta, porque você conhece mais, aí você já ri com o jeito de uma, com a piada da outra. Tem uma linguagem subjetiva, né? Que também vai ganhando potência ali com os encontros, né? E eu acho que são super mulheres, assim, sabe? Eu passei a admirar cada uma, e aí não tem com quem deixar o filho, leva os filhos, aí já traz o dever de casa, quem tá na de fora já ajuda a resolver o dever de casa, aí já faz uma junta. Eu tenho fotografado também como artista esses momentos, porque eu acho que a arte é essa capacidade, o artista, né? De ser um espectador das cenas também. E de acender e trazer o que está no cotidiano, trazer aquilo em imagem, em proposta, e para que a gente em vivência, para que a gente veja de novo, enxergue o que está ali misturado no cotidiano, que é o né? simples que leva ao. Eu também penso muito isso, né? São a construção, a gente pensa, essa semana eu falava sobre isso, a gente pensa que a construção ela depende de grandes passos, mas ao contrário, né? A construção da educação de um filho, a construção de você se tornar uma esportista, uma artista, um terapeuta, enfim. É aquele dia a dia ali, né? É o dever de casa, é esse apoio, e que a gente não vê, fica apagado, né? E assim, se eu pudesse desejar para as pessoas 2 áreas de investimento, eu acho que seriam essa. Conexão, que pode ser esporte ou pode ser um jogo de buraco, mas assim, regular com um grupo. Eu acho que você está muito perto. Eu acho que eles orientaram que não podia ficar muito colado. Eu acho que você está muito animada com... Tô muito animada, tô quase comendo o microfone. Roberta, deixa eu te perguntar uma coisa que eu não posso esquecer. Dentro da sua arte, o que você pensa sobre essa conexão do luto e perdas, né, e a arte? Como tanto expressão do próprio luto ali, a gente sabe, né, do sofrimento, tem artistas que a gente vê algumas obras que tem sofrimento ali, nítido, e também para a elaboração da dor, utilizar alguma modalidade, né, da arte, porque a gente acredita muito, mas eu queria ouvir de você, você é artista, né, assim, o que você pode trazer para a gente? Eu acredito muito nesse caminho de elaboração, para que você possa elaborar também não só através da fala, porque é como se você ampliasse ali o teu arsenal assim, de recursos para lidar com aquilo.
E construir, através da arte, né, manifestar, aquilo que você manifestou vai conversando de volta com você. Manifestação. Então, aquela imagem que você não tinha acesso, ela surgiu para você. Então, passa a ter uma conversa que você se apoia e ganha também um novo repertório para falar de si. Então, quando você ganha esse novo repertório, Maravilhoso. você aumenta as chances de chegar, de repente, no teu sentimento primário. Então, às vezes, você está raivoso, mas ter desenhado alguém que parece com uma tristeza profunda, com uma cor, você vê a tristeza, né? Sim. E aí, quando você dá um título, quando você... Então, é maravilhoso. É um ganho incrível poder se permitir acessar e manifestar e botar para fora. Os mais, até as mais simples, né? De recortes, colagem, até fotografia, né? Assim, porque a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldades, então a aquarela, como a gente fez um trabalho muito, muito bonito, Ficou muito legal. e para a gente inovador e para artista também, que você conhece, né? Que é simples, né? A água e as cores. E então não precisa de grandes, não precisa saber fazer e não precisa de grandes investimentos, né? E aí é outro lugar que eu estimulo também o paciente a buscar. Sempre pergunto sobre, de novo, voltando, né? Então tem pacientes que gostam de música, que nunca mais tocaram. Eu tenho uma paciente que nunca mais tocou piano, né? Então que é outra arte, né? E poder valorizar, então, o teu olhar que valoriza e sabe a importância dessas áreas, não vai perder as deixas e as oportunidades, né? Porque um outro terapeuta que não está tão interessado, que não vê tanta importância nisso, ele pode perder oportunidades de acender aquele caminho junto com o outro, né? De botar uma luz para aquele assunto que pode estar desaparecido na vida da pessoa, Ou que né? pode até trazer lembranças tristes e que impeditivas, né? Não vou tocar piano porque eu me lembro da minha mãe que morreu, por exemplo. Né? Mas o encontro é aquela história, né? Aquela questão, o reencontro com a arte, né? Com o piano vai trazer novas emoções. Aí vem um medo de entrar em contato com uma emoção que eu não sei qual vai ser quando eu tocar piano e lembrar da minha mãe. Então, olha que repertório lindo, né? Para desenvolver essa possibilidade. Trabalhar esse medo. E não falar, tá, então você não fica bem, então ou então vamos só fala, evitar. Não, mas tenta, volta, vê como é que se sente com a coisa, você para. Isso é muito pobre, né? Quer dizer, precisa aprofundar, né? Procurar a emoção primária, caminhos diferentes para chegando. Porque a pessoa muitas vezes está anestesiada, né? Ou congelada. Então, para evitar a tristeza, o luto, muitas pessoas se congelam. Sim. Né? E se congelando, deixam de viver muitas áreas importantes da vida, né? Então é como se descongelasse. Eu acho que a arte ajuda muito nesse caminho. E a aquarela, voltando a falar da aquarela, ela parece fácil, mas é uma abordagem que trabalha muito o não controle. Porque a água, você não controla tanto. É diferente de um outro tipo de tinta. A gente sentiu isso, né? Então as pessoas... Tipo, você vai, qualquer coisinha que você faça com o pincel, ou faz uma esparramação, ou então faz uma coisa totalmente... E a Carnani ficava assim, é um balé, é só soltar a mão, aí você vai... E aceitar. Porque é tão sutil, porque tem uma área que está ali pronta, aparentemente, e você vai completar com uma outra cor, e aquelas duas cores, ou aqueles dois momentos ali de união daquelas águas ali, faz um outro desenho completamente que você não tinha intenção. É muito lindo. E é muito lindo, e é isso, são esses pontos de interseção que a gente tem. Ou quando a gente, né, os famosos gatilhos da vida que nos lembram, né, momentos com o nosso ente querido, e momentos de gatilho que a gente pode transformar também.
que ali no momento da arte ali fica lindo. Você fala, olha que coisa mais linda. E que na vida também, né? É quase como se você pudesse viver ali num recorte menor, esse exercício de abrir mão do controle e ver a beleza do resultado melhor do que aquilo que você esperava, ou de você conseguir enxergar a beleza da transformação e daquele encontro de cores e de deixar fluir. E isso ser uma semente para a tua vida, porque a vida também tem toda essa beleza, toda essa riqueza, né, de coisas que se manifestam na nossa frente, que a gente nem muitas vezes não planejou, que saem melhor até do que o esperado. Poderíamos chamar de esperança? Acho que sim. Né? De esperar, né? De esperar uma... De confiar também no processo, né? De esperar, de ter uma certeza de que o que surgir, a composição daquilo que surgiu, veio através das minhas mãos e da escolha que eu fiz, da quantidade de água, da tinta, do pigmento. Então, aceitar, isso sou eu ali, sabe? Eu escolhi. E aí você tem um apoio imagético que você leva e você pode pôr aquilo em qualquer lugar. Então aquilo continua ressoando e conversando com você ao longo da vida, essa imagem. Então e principalmente quando você tem a chance de viver isso e ter uma interlocução que você possa falar, criar algum tipo de elaboração também, porque aí você aprofunda e traz outras camadas, e aquele simples desenho ou pintura, ele ganha, né, todo esse repertório e ele vai servindo como essas referências que a gente vai se apoiando, né, para elaborar e evoluir. Eu queria ficar aqui muito mais tempo com vocês. Já deu, já? Com chá. Eu acho que sim, eu estou olhando o relógio ali, acho que sim. E queria te agradecer imensamente por estar aqui com a gente. A gente sabe que a sua agenda, quando você vem ao Brasil, é muito corrida. Mas agradecer do fundo do coração por tudo e pela nossa amizade, por tudo. Aproveitar esse momento. Muito obrigada, Vivi, Patrícia. Obrigada, eu acho que as perguntas são muito valiosas, né? E fazem a gente elaborar e ampliar também esse mundo interno, esse repertório, quando a gente pensa sobre os assuntos. E aí, um momento como esse é se retirar também de um cotidiano, de viver do mesmo jeito, né? E trazer um momento que traz uma carga de importância, de amizade, a gente se retira e vive uma coisa muito especial. Então, isso é muito bonito, eu agradeço demais essa oportunidade. E adorei. Obrigada. E hoje a gente conclui mais um episódio do podcast Luto e Perdas, com a presença da Roberta Haddad Blatt, essa artista incrível. E se você quiser encaminhar para alguém que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo, pode fazer, que a gente vai ficar feliz também. Muito obrigada.